ao Lorde das Trevas. Sei que há muito estarei morto quando ler isto, mas quero que saiba que fui eu quem descobriu o seu segredo. Roubei a Horcrux verdadeira e pretendo destruí-la assim que puder. Enfrento a morte na esperança de que quando você encontrar um adversário à altura, terá se tornado outra vez mortal. R.A.B. Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxanas, tudo bem com vocês? A saga Harry Potter sempre nos surpreendeu muito. Quantas vezes nós achamos que um personagem era vilão e ele era o herói? E quantas vezes o personagem que nós achávamos que era um herói se mostrou um grande de um vilão, para não falar outra palavra? O fato é que existe um bruxo que se provou ser um grande herói, que foi muito nobre, e eu vejo pouquíssimas pessoas mencionarem o seu nome. Regulus Arcturus Black nasceu no ano de 1971. O irmão mais novo de Sirius Black era favorecido por sua família por ter o mesmo pensamento referente à supremacia de sangue. Ele iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1972 e foi selecionado para a Casa Sonserina. Foi apanhador do time de quadribol, era um ótimo aluno e inclusive fez parte do clube do Slug. Lembra aquele grupinho de alunos mais seletos do professor Horácio Slughorn? Em sua adolescência, Regulus Black era fã. É essa palavra que classifica, ele era fã de Lord Voldemort. Em seu quarto haviam inúmeros recortes de jornais sobre o tal Bruxo das Trevas. Então, quando Regulus Arcturus Black completou 16 anos, ele decidiu deixar os seus pais ainda mais orgulhosos. Ele se tornou um Comensal da Morte. Após aproximadamente um ano dele ter se tornado um Comensal da Morte, as coisas que ele havia presenciado começaram a assustá-lo, começaram a mexer com ele. As coisas que os Comensais da Morte tinham que fazer, amando de Voldemort, ou por pura maldade, começaram a deixar o Regulus um tanto quanto pensativo se era realmente isso que ele queria. Mas então, Lord Voldemort precisou de um elfo doméstico para realizar uma de suas tarefas, e Regulus Arcturus Black se ofereceu. Não que ele era um elfo doméstico, ele se ofereceu porque ele poderia emprestar Monstro, o elfo doméstico da família Black. Voldemort levou o elfo então para a Caverna de Pedra, que nós vimos lá em Enigma do Príncipe, e usou o elfo como uma cobaia. Ele fez o elfo passar por todos os obstáculos que ele havia colocado na caverna, e inclusive fez o elfo beber a poção que tinha na bacia de pedra, que ele iria esconder o medalhão de Slytherin, a sua Horcrux. Depois que o elfo passou por tudo e bebeu a poção, ele colocou o medalhão lá e encheu com mais poção. E simplesmente foi embora e deixou o monstro lá para morrer, para se afogar naquele lago, ser puxado pelos ínferes, já que a poção dava uma forte sede, uma queimação enorme, e o que ia acontecer é que o monstro iria morrer. Mas como sempre, Lord Voldemort subestimou criaturas inferiores aos bruxos, e ele não fazia ideia de que uma lei suprema para os elfos domésticos iria salvar o elfo daquela situação. Essa lei suprema que eu estou falando dos elfos domésticos é a ordem de cada um de seus senhores. Qualquer um de seus senhores pode chamar o elfo, onde ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele desaparata imediatamente e vai até quem o chamou, que seja da sua família. E foi exatamente isso que aconteceu. Regulus Black percebeu que o elfo estava demorando muito para retornar, percebeu que ele poderia ter entregue o seu elfo doméstico para a morte e o chamou. Então o monstro desaparatou da caverna e foi para o Lago Grimmauld número 12. Quando ele chegou até lá, o Regulus cuidou dele e pediu para que ele contasse o que havia acontecido. E foi então que o elfo contou detalhadamente tudo o que Lord Voldemort havia feito lá na caverna. Depois disso, o Regulus decidiu que ele iria de uma vez por todas tentar destruir Lord Voldemort. E foi então em uma noite que Regulus Black foi até o armário onde o monstro dormia e deu a ele a ordem para que eles fossem até a caverna onde Lord Voldemort havia escondido o tal medalhão. Quando eles chegaram até lá,
o Régulo passou por todos os obstáculos que tinha que passar. Ele cortou sua mão para que seu sangue pudesse abrir a parede. Ele atravessou por aquele barquinho e foi até a bacia de pedra. E foi então que, para nossa surpresa, Régulos deu a ordem para Monstro que ele trocasse o medalhão assim que ele terminasse de beber a poção. E que além disso levasse o verdadeiro medalhão embora, escondesse e tentasse destruir a todo custo e que não contasse para ninguém o que havia acontecido. E foi então que Regulus Arcturus Black começou a beber aquela poção. Então assim que Regulus Black bebeu a poção, o monstro cumpriu a ordem de seu senhor e o Regulus foi puxado para o fundo do lago pelos ínferes e acabou morrendo afogado. E foi assim que aos 17 anos de idade, Regulus Arcturus Black deu sua vida para tentar destruir Lord Voldemort. E além disso, por ser de uma família que tinha a tradição de decapitar elfos domésticos quando eles estavam velhos demais para apresentar o serviço que apresentavam às famílias, ele salvou a vida do seu elfo. Ele poderia muito bem ter colocado o monstro para tomar a poção, para fazer tudo aquilo, mas não, ele deu a própria vida, ele se colocou no lugar do monstro e deu a sua vida para tentar destruir o Voldemort. Muitos acreditavam que Regulus Arcturus Black havia sido morto por comensais da morte ou então pelo próprio Voldemort por ter se arrependido de ter se aliado a eles. Inclusive o próprio Sirius fala que achava que nem havia sido Voldemort que tinha matado seu irmão, porque o Voldemort costumava matar pessoalmente bruxos mais importantes e que ele não perderia tempo matando o irmão dele. E eu acho muito triste o Sirius ter morrido sem saber a verdade sobre o seu irmão, sem saber que seu irmão era de fato um herói. Nós temos acesso a essa parte da história graças a um capítulo chamado A História de Monstro no livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. E eu sei que muitos de vocês devem estar falando: ai, mas todo mundo que leu o livro sabe disso, Caco. Só que é aí que você se engana, meu amigo, porque nem todo mundo que tá aqui no canal leu os livros. Tem pessoas que nunca leram, tem fãs novos que não sabiam disso. Então, respeite a dúvida do próximo e deixe de ser chato. Então é isso, bruxões, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu like aí porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. Deixa de ser trouxa e se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito feito.